Oi, meu nome é Rafael Rainer, fundador do Medictando e Zen Nature. Nos últimos 16 anos eu tenho ajudado as pessoas a emagrecer, a recuperar sua saúde, sua qualidade de vida e bem-estar e utilizar essas dádivas para melhorar e aumentar sua felicidade. Vem comigo que eu quero te levar para um dos meus lugares preferidos. Se você não viu os primeiros 2 vídeos dessa série, recomendo que você os assista agora, antes de assistir esse vídeo. Se você é alguém buscando uma transformação substancial na sua vida, para muito além do peso, você precisa assisti-los em ordem, pois eles irão maximizar sua chance de obter melhores resultados. Se você ainda não assistiu, dê uma pausa nesse daqui e vá assisti-los. Então, esse vídeo é sobre perguntas e respostas sobre emagrecimento. Por isso eu vim para esse lugar. É um dos melhores lugares para buscar respostas para qualquer questão. Para ser médico endocrinologista, levei 10 anos de estudo incessante e incansável, entre 6 anos de faculdade de medicina e 4 anos de especialização, 2 deles em medicina interna e 2 deles em endocrinologia e metabologia. Mas não é preciso tanto tempo para aprender todos os passos necessários para uma vida saudável e feliz. É por isso que estou aqui, para transformar todo esse corpo de conhecimento científico e prático em passos simples para que você possa implementá-los em sua vida. No vídeo de hoje, vou falar sobre as principais dúvidas que surgem em um processo de emagrecimento sustentável. Vou apontar os principais erros cometidos por pessoas que desejam emagrecer e vou apontar algumas soluções, estratégias e caminhos que você pode seguir para evitar as armadilhas que impedem o teu avanço. Mesmo pessoas que já passaram por várias consultas a médicos ou nutricionistas, que já praticaram vários tipos de atividade física e já vasculharam a internet em busca de informações várias vezes, acabam perdendo esses saberes. E depois acabam sem saber porque não conseguiram atingir o resultado esperado. Então, se isso já aconteceu com você, preste atenção. Nos 2 vídeos anteriores, mostrei a vocês que o caminho para interromper uma epidemia tão marcante não é tão simples quanto apenas mudar o hábito alimentar e praticar atividade física, mas nem tão complexa que não possa ser realizada por cada um de nós. Ela passa por uma reformulação completa do sentido que cada um dá para a sua própria vida. Passa por encontrar um desejo genuíno de transformação, desenvolver sozinho ou em comunidade a motivação para que a mudança passe a ocorrer, manter a tenacidade e a determinação para evoluir e finalmente chegar ao estágio do imparável, no qual nos transformamos em uma outra pessoa, totalmente apta a enfrentar os desafios que possam surgir à nossa frente. Essa história já aconteceu comigo mesmo. Aos 33 anos, me dei conta de que já tinha tudo de material que algum ser humano precisava na vida. A partir dali, só me restava acumular ainda mais, mas isso não fazia sentido. Passei um bom tempo da minha vida pensando em como criar soluções que pudessem ajudar pessoas e suas comunidades a terem uma vida melhor, mais justa, equânime e sustentável. Foi por isso que fundei em 2008 a Colmeia Ideias em Cooperação, uma incubadora de ideias e soluções altruístas voltadas ao bem comum. Ali eu descobri minha verdadeira essência, uma forma de transcender minha própria existência, deixar pegadas que possam ser seguidas, ensinamentos que possam ser aprendidos e experiências que possam ser vividas e sentidas, levando outros seres humanos também a transcenderem suas próprias existências, criando um mundo melhor para todos, sem partidos ou lados. A Colmeia, entretanto, não tinha fins lucrativos,
Nunca recebeu nenhum centavo de governo ou empresas. Saíram dezenas de milhares de reais do meu próprio bolso e de outros colaboradores, que empenhavam seu tempo e recursos em um trabalho baseado na livre cooperação, no qual eles verdadeiramente acreditavam e ainda acreditam. Por muito tempo, eu me sentia culpado por ter capacidade de gerar tanto dinheiro com minha inteligência e capacidade. Com a chegada da Colmeia, pude aplicar meus saberes e minha riqueza em algo que realmente fazia bem ao mundo. Mas logo veio a percepção de que meu alcance era limitado. Muitas pessoas que trabalhavam voluntariamente comigo não conseguiam empenhar tanto tempo quanto era necessário para que nossos projetos florescessem, fossem bem-sucedidos e tivessem o alcance que desejássemos. Isso foi frustrante para mim. No final de 2014 e começo de 2015, começou a surgir uma ideia na minha cabeça: a de criar um portal de educação em saúde, qualidade de vida, bem-estar e felicidade, que convidasse experts de várias áreas para produzir conteúdo gratuito e de valor para as pessoas. Depois de um longo período de planejamento e uma quantidade considerável de investimento, esse portal se materializou na forma do Medictando.com, o bem-estar a seu alcance. Começamos tímidos, com algumas postagens, alguns colunistas. Recentemente apertamos o pé no acelerador e nosso time X, a equipe que dá suporte ao Medictando, já conta com 2 jornalistas, designer, web designer, analista de mídias sociais, editor de vídeo e muitos colunistas e parceiros que estão fazendo o sonho virar realidade. Mas por que estou contando essa história para você? Se você acompanhou os meus vídeos anteriores, deve saber que toda ação transformadora deve ter por trás dela uma fonte de motivação e por trás dessa motivação um desejo genuíno. Garanto a você que não teria o mesmo ânimo de criar este e outros vídeos e todo o material que sempre disponibilizo no Medictando se eu não tivesse uma força motivadora muito poderosa, que vem do sentido que eu quero dar à minha vida e da busca de estar exatamente onde quero e necessito estar. Só consigo viver em estado de fluxo, possuir uma vida plena e me sentir imparável quando estou contribuindo verdadeiramente para o mundo e as pessoas que me cercam. Essa é minha motivação e por isso estou aqui dividindo meus saberes com você. Agora que você já sabe o meu segredo, vamos ver o que preparei para hoje. Em primeiro lugar, é importante saber que não tenho como responder todas as perguntas possíveis e imagináveis em um simples vídeo, mas tentei compilar as mais importantes. E não se esqueça de baixar agora o PDF que criei com as perguntas e respostas mais significativas sobre emagrecimento sustentável. Esse documento pode ser visto e revisto por você quantas vezes forem necessárias para clarear suas dúvidas e quebrar certos mitos que existem sobre emagrecimento. Hoje vou mergulhar na teoria do 80-20%, ou seja, vou te responder a 20% das dúvidas que solucionam 80% dos problemas relacionados a quem deseja emagrecer e não consegue ou então emagrece, mas não consegue manter com sucesso o peso desejado. Parece justo? Por mais que boa parte das perguntas e respostas pareçam comuns a você, não caia na armadilha do "eu já sabia tudo isso", pois lembre-se, para saber de verdade é necessário estar vivendo na prática todas as mudanças e hábitos necessários ao resultado que desejamos. Quanto mais você dominar e implementar todas as respostas das quais falarmos hoje, mais efetivos e duradouros serão os seus resultados. O programa de emagrecimento sustentável em 7 passos é composto, como o próprio nome já diz, de 7 passos ou etapas fundamentais, as quais você precisa compreender e harmonizar para chegar onde você quer e necessita estar. Se você seguir as respostas que vou apresentar nesta série de vídeos, e nós certamente iremos aprofundar ainda mais no programa de emagrecimento sustentável, seus resultados irão aparecer rapidamente. Bom, temos muito a falar. Por que você não vem com a gente? Cardápio saudável é aquele no qual a quantidade de macronutrientes, ou seja, a quantidade de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras e fibras alimentares, bem como de micronutrientes, como vitaminas e minerais, estão presentes em quantidades adequadas nas refeições diárias. A forma mais eficaz de controlar o metabolismo é aumentar o percentual de massa magra em relação ao tecido gorduroso. Todas as outras medidas somadas, como o aumento do uso de água, uso de alimentos ou substâncias assim chamadas de termogênicas, têm efeito mínimo no aumento do metabolismo
e seu resultado é quase insignificante na perda de peso. Alguns estudos indicam uma lista bem grande de alimentos que conseguem acelerar o metabolismo. Entre eles destacam-se alguns chás, o café, o salsão, a pimenta, o gengibre e a canela. Entretanto, como visto na pergunta anterior, seu efeito é muito pouco significante no processo de perda de peso. E o foco maior deve ser no equilíbrio dos macronutrientes e no ajuste das calorias em relação ao que seu metabolismo basal permite e aquilo que você gasta diariamente em sua atividade física. Alguns nutrientes são perdidos durante o cozimento, principalmente as vitaminas hidrossolúveis, encontradas em abundância nas vitaminas do complexo B e vitamina C. No entanto, isso não significa que a ingestão dos alimentos cozidos deve ser um hábito eliminado. Existem algumas medidas simples capazes de diminuir a perda de nutrientes. Sempre que possível, reutilize a água em que os legumes foram cozidos. Use-a, por exemplo, no preparo do arroz. Assim, dá para reaproveitar os nutrientes que foram parar na água do cozimento. Sim, as cascas são ricas em nutrientes e entre elas as fibras merecem destaque. Como grande parte da população sofre de intestino preso, é sempre recomendado ingerir as cascas comestíveis das frutas para amenizar os desconfortos causados pela constipação intestinal. A explicação é que cada refeição apresenta alimentos específicos e de importâncias diferentes. Os alimentos indicados no café da manhã são diferentes dos recomendados no almoço ou no jantar. A variedade de refeições leva a uma diversidade de alimentos ingeridos, garantindo uma quantidade maior de nutrientes obtidos. Isso significa que uma alimentação diversificada ao longo do dia ajuda a alcançar os níveis recomendados de todos os nutrientes. Recentemente, um estudo demonstrou que ingerir 5 ou mais refeições por dia não é tão melhor do que ingerir apenas 3 do ponto de vista do controle do peso. Mas mesmo assim, a distribuição do alimento ao longo de várias pequenas refeições ajuda a manter o metabolismo ativo, ajudando, mesmo que pouco, no controle do peso. A ingesta adequada de água deveria ser de pelo menos 30 ml por cada quilo de peso. Assim, uma pessoa de 80 kg deveria ingerir ao longo do dia no mínimo 2.400 ml de água. Lembrar que a água aqui é contada como água total, incluindo a água presente nos alimentos que ingerimos. A água de coco é um líquido pouco calórico, pode ser utilizada durante um processo de dieta com moderação. Ela é fonte de vitaminas e minerais, enquanto os refrigerantes são fontes de açúcar ou de adoçantes sintéticos, e uma série de aditivos que não ajudam em nada na nossa nutrição. Um copo de até 200 ml pode ser indicado para ser tomado junto com as refeições até 3 vezes por dia. O mesmo que vale para o chá, vale para outros alimentos assim ditos termogênicos. O efeito isolado em laboratório nem sempre se replica quando passado para um corpo humano complexo. Mesmo somando todos os estimulantes naturais à perda de peso em um mesmo dia, o benefício metabólico ainda é muito menor do que, por exemplo, evitar a adição de açúcar nos alimentos ou praticar 10 minutos de atividade física intensa. Então, não se engane, o foco deve ficar onde realmente funciona. Os queijos amarelos apresentam, em geral, mais calorias que alguns queijos brancos. Porém, nem todo queijo branco é sinônimo de pouca gordura e baixo valor calórico. Os queijos cottage, ricota e minas estão entre os menos calóricos. Por outro lado, queijos brancos como a mussarela de búfala, queijo brie, coalho e gorgonzola apresentam em elevada quantidade de calorias e gorduras. Para não errar, a dica é sempre comparar os rótulos com as informações nutricionais dos queijos. Se você tem uma balança caseira, pese-se sempre pela manhã, assim que acordar, com a menor quantidade de roupa possível. Já se a sua opção de pesagem é a balança da farmácia, o ideal é se pesar antes das refeições. É importante ainda usar roupas leves para que elas não interfiram demais no peso. Como é normal haver uma variação ao longo do dia, é recomendado checar os números a cada 7 dias. Para saber mais sobre automonitoramento,
assista ao vídeo do nosso ciclo de palestras online Emagrecimento Sustentável, que aconteceu em agosto e que fala sobre autoavaliação e automonitoramento. Lá, você vai saber com muito mais detalhes como acompanhar e medir seu progresso ao longo do tempo. O link está logo abaixo desse vídeo. Na verdade, não. Depois de um período inicial de ajuste no qual o especialista consegue definir como seu metabolismo funciona, se pode permitir eventualmente a presença de alimentos mais calóricos, intercalados com aqueles mais saudáveis. Basta controlar a quantidade e a frequência com que eles farão parte das refeições. Não, a dieta cetogênica pode ser utilizada por curtos períodos de tempo quando se busca definição muscular ou perda de peso acentuada e rápida, mas deve ser feita com extrema precaução, pois pode causar sintomas de mal-estar, fraqueza, perda de memória e até acidose metabólica e risco de arritmias cardíacas se for feita com ausência total de carboidratos. Além disso, é muito difícil manter ao longo de muito tempo uma dieta que não inclua em nenhum momento pães, massas, bolos, pizza, arroz e lasanha, por exemplo. Nós escolhemos o caminho da moderação e uso de alimentos integrais e orgânicos, a chamada comida de verdade, sempre que possível. Nem sempre. Somar as calorias não é sinônimo de alimentação adequada. Realizar somente a contagem calórica sem compreender o valor nutricional dos alimentos pode ser um equívoco. Por exemplo, você pode comer uma bolacha recheada de 50 calorias que vai te trazer basicamente açúcar e gorduras, ou uma fruta, também de 50 calorias, que vai te trazer fibras, um açúcar um pouco mais complexo, a frutose, e uma série de vitaminas e minerais. Então, a contagem das calorias deve ser feita com consciência. O método mais rápido talvez seja uma dieta cetogênica com elevada restrição calórica. Entretanto, ela não é amplamente recomendada pelos seus potenciais efeitos adversos e só deve ser realizada com acompanhamento muito próximo por médico endocrinologista ou nutricionista após certificação de que a pessoa realmente compreendeu os benefícios e riscos do tratamento. É importante salientar que dietas que levam ao emagrecimento rápido quase sempre são inimigas do emagrecimento sustentável, pois levam, além da perda de gordura, também a perda de massa magra, o que acaba levando a uma redução do metabolismo e retorno do ganho de peso. Mais uma vez, o objetivo deste workshop e do programa de emagrecimento sustentável é uma perda de peso permanente, e não apenas mais uma dieta que leve a uma perda de peso rápida, sem a manutenção do resultado depois de algum tempo. Uma perda de peso de 300 a 500 gramas por semana seria o ideal, mas dificilmente alguma pessoa tolera uma perda de peso tão lenta. Assim sendo, consideramos aceitável uma perda de peso de 750 a 1,2 kg por semana, cerca de 3 a no máximo 5 kg por mês, pensando sempre em manter o peso que se está perdendo, e não, como sempre digo, em fazer a pessoa entrar no vestido para a formatura. Como vimos na pergunta anterior, uma perda de peso rápida demais pode significar que seu corpo está perdendo água e também massa magra, além do tecido gorduroso, o que acaba comprometendo o metabolismo e sua capacidade de manter o peso depois. O termo diet é aplicado em alimentos que restringem determinados nutrientes, como carboidratos, proteínas, gorduras, sódio. Para serem considerados diet, os alimentos não podem apresentar mais de 0,5 gramas do nutriente por 100 gramas do alimento. Outra versão de alimentos diet são aqueles sem adição nenhuma de determinado nutriente, ou ainda produtos voltados para grupos populacionais específicos, como gestantes, lactantes, crianças e diabéticos. Já a expressão light é usada quando há uma restrição mínima de 25% das calorias ou de nutrientes, se comparados com a versão tradicional do alimento. O efeito sanfona ou efeito ioiô surge quando uma dieta é feita de forma incorreta, geralmente por uma preocupação exclusiva com a perda de gordura, sem a adequada preocupação em ganhar massa magra no mesmo período. Assim, uma pessoa que tenha, por exemplo, 1.400 calorias de taxa metabólica basal, quando pesava 80 quilos, passa a ter uma taxa metabólica de 1.100 calorias quando passa a pesar 60 quilos.
Dessa forma, ela tenta voltar a ingerir o que comia antes de emagrecer e volta a ganhar peso instantaneamente. Quando existe uma preocupação em ganhar massa magra e manter um metabolismo, esta mesma pessoa pode chegar aos seus 60 quilos, mantendo um metabolismo de 1.400 calorias e dessa forma pode voltar a comer o que comia quando tinha 80 quilos sem voltar a emagrecer. Parece mágica, hein? Mas não é nada mais do que fisiologia humana. Nem sempre é fácil conquistar isso, mas seguindo algumas regrinhas fundamentais que vamos aprender durante o programa de emagrecimento sustentável em 7 passos, conseguiremos. As fibras ajudam na manutenção da sensação de saciedade e ainda por cima ajudam na eliminação de toxinas. Ajudam também na regulação do funcionamento do intestino. Eita, que enrascada! Na fase de emagrecimento, geralmente é bom evitar o álcool, já que cada grama dele contém 7 calorias em comparação com as 4 calorias dos carboidratos, como o açúcar, por exemplo. Se não puder evitar, tente limitar a uma latinha de cerveja ou uma taça de até 150 ml de vinho no máximo, lembrando que você estará ingerindo cerca de 150 calorias nesta refeição alcoólica. No processo de perda de peso, tentar evitar sobremesas vai garantir de longe um emagrecimento mais rápido. Se for utilizar alguma, as feitas à base de frutas ou gelatina diet, sorvetes light, 2 quadradinhos de chocolate amargo ou então um picolé de frutas estariam entre as sobremesas menos prejudiciais. Em geral, isso acontece por uma redução do metabolismo que acompanha a perda de peso. Para evitar isso, só há uma saída: atividade física e ganho de massa magra. Todas as outras estratégias levarão a uma perda de peso mais lenta ao final. É melhor ceder. Ficar sonhando com aquele docinho que chamou sua atenção pode acabar levando você a sabotar sua dieta de forma bem mais grave logo ali na frente. No programa de emagrecimento sustentável em 7 passos, aprendemos que a perda de peso sustentável é bem mais do que somente reeducação alimentar e exercícios físicos. Precisamos conhecer nosso perfil hormonal, nosso metabolismo, saber nos relacionar com a água e demais bebidas, implementar uma série de atividades antistressoras e ainda saber fazer nossa autoavaliação e nosso automonitoramento. Dessa forma, mesmo uma grande perda de peso acima de 20 ou mesmo acima de 40 quilos pode ser conseguido. Para realizar uma avaliação hormonal completa, o adequado é consultar com um médico endocrinologista na sua região e informar a ele que você deseja emagrecer. Ele irá solicitar todos os hormônios necessários, incluindo principalmente os hormônios da tireoide, mas também em alguns casos a dosagem do cortisol e dos seus andrógenos, hormônios com efeito de hormônio masculino, que quando muito baixos, principalmente em homens, podem estar dificultando a perda de peso. Sim, quem faz atividades físicas regulares não só pode, como deve ter um cardápio mais generoso do que quem é sedentário. Isso porque o objetivo da prática física é também o ganho de massa magra, como objetivo de manutenção ou melhoria do metabolismo. Se você gastar demais sem se alimentar adequadamente, pode acabar perdendo massa magra e comprometendo seu processo de emagrecimento sustentável. As duas coisas. Antes de suar a camisa, os carboidratos como pães, massas, arroz e cereais ajudam a te dar aquela energia para a atividade física. Já na volta da academia, conte com as proteínas, carnes e laticínios de forma geral, como forma de restaurar o músculo que foi utilizado durante a atividade física. Pão branco com geleia, torrada, biscoitos salgados ou uma barrinha de cereal. A dica é consumir algum tipo de carboidrato em média meia hora antes de começar a se exercitar. Só fique atento aos alimentos de difícil digestão, como por exemplo pão integral com manteiga ou presunto e queijo. Eles podem diminuir o rendimento dos exercícios, pois apresentam digestão mais lenta, não disponibilizando a energia necessária no momento da prática dos exercícios. Aqueles ricos em proteínas. O motivo é que as proteínas são nutrientes que contam com os aminoácidos em sua estrutura.
Durante a digestão das proteínas, os aminoácidos se reorganizam para formar outras estruturas no organismo, inclusive a massa muscular. Mas se seu objetivo é a hipertrofia, não basta encher o prato de proteínas. Os carboidratos são fundamentais para o fornecimento da energia necessária para os músculos trabalharem. Além disso, eles evitam que os músculos retirem tal energia das proteínas, atrapalhando seus planos de ter um corpo mais definido. Perder os últimos quilos só é realmente difícil se você realizou um planejamento incorreto ou não realizou tanta atividade física quanto era necessário para compensar sua perda de tecido gorduroso. Sabemos que quanto menor o peso, menor o metabolismo e, portanto, o gasto calórico de uma pessoa. Quando se pratica atividade física adequada, acaba acontecendo um ganho de massa magra que compensa em parte essa perda metabólica. Depois de uma perda de peso muito grande, é necessário avaliar novamente a taxa metabólica basal e ajustar o cardápio para que se possa seguir emagrecendo no mesmo ritmo de sempre. Essa é uma tarefa para o seu nutricionista ou seu endocrinologista. Sim, isso é possível. Basta ter força de vontade e um pouquinho de esforço. Você pode levar alimentos práticos para o trabalho, para comer nas refeições intermediárias. Nas refeições principais, caso você coma na rua, opte por alimentos saudáveis, sempre de forma balanceada. Se quer uma ajudinha extra, baixe o nosso e-book com 31 lanches de até 100 calorias que te deixam satisfeito. Lanches que podem ser levados para o trabalho e facilitar muito a sua vida. O link para o e-book está aqui embaixo do vídeo. Baixe logo depois de terminar de assistir. Bem, isso depende muito de cada pessoa. Algumas pessoas conseguem controlar o estresse com uma sessão de meditação, uma aula de yoga, saltando de paraglider ou de asa delta, tocando com amigos, sentando para papear, lendo um livro, fazendo aula de pintura, fazendo uma trilha, recebendo uma sessão de reiki ou mesmo saindo para pedalar. Não existe nenhum estudo que compare esta com aquela técnica. O importante aqui é olhar para dentro de si, verificar as áreas nas quais você está sobrecarregado e se programar para dar um tempo, substituindo um pouco do que te deixa muito ansioso e estressado por algo que te faça bem. Nem sempre conseguimos fazer isso no exato momento em que precisamos. Por isso é muito importante desenvolver um hábito e usar uma técnica que tenha efeito ao longo do dia, como o yoga e a meditação, por exemplo. Tanto o yoga quanto a meditação promovem alterações a nível hormonal, reduzindo a produção de cortisol, o chamado hormônio do estresse. Praticando ao longo de várias semanas, você começa a mudar a forma de se relacionar não somente com os alimentos, mas também consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor, se tornando uma pessoa mais compassiva e muito menos ansiosa e estressada. Existem estudos, inclusive, que mostram que pessoas que meditam têm melhores performances em provas e concursos, maior facilidade para conseguir o controle dos seus níveis de pressão arterial, níveis mais estáveis de glicemia no sangue e, veja só, precisam ir 42% menos ao médico, pois ficam menos doentes. Só isso já seria uma boa razão para começar a meditar hoje mesmo, não é? Hoje nós cobrimos um monte do que é necessário saber para garantir uma perda de peso significativa e sustentável. É impossível transmitir todo o conhecimento em uma aula online de pouco mais de meia hora. Mas é importante que você lembre, esses poucos minutos representam uma experiência aprendida nos meus últimos 23 anos, desde o início da faculdade de medicina, e mais intensamente nos últimos 16 anos como médico especialista, atendendo dezenas de milhares de pessoas e aprendendo com elas, suas dores, dificuldades e ajudando-as a alcançar uma a uma os resultados esperados no tratamento da obesidade, diabetes, tireoide, dislipidemias, ovários policísticos, disfunções de crescimento, da puberdade e alterações hormonais variadas. E essa experiência me ensinou uma coisa: você não precisa fazer tudo 100% certo desde o princípio, mas você precisa começar. A nossa vida não é uma engrenagem estanque, totalmente previsível, sobre a qual teremos sempre total controle.
Somos seres orgânicos, vivos e influenciáveis pelo ambiente e pelas pessoas com as quais trocamos experiências de vida. Não podemos saber ao certo onde vamos estar daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, a contar de agora. Estaremos sempre fazendo ajustes no rumo da nossa vida, de acordo com novas expectativas e novas metas. Mas o importante é começar agora a dar um rumo em direção ao que queremos. Porque não fazer nada significa que você está estagnado e preso aos velhos hábitos, a velha forma de viver. Isso significa que você terá menos energia e vontade para ampliar aquela vida que você deseja, plena de realizações, em contato com o que você mais gosta de fazer e com quem é mais importante para você, quem você mais ama. Siga o que eu ensinei nessa série de vídeos. Eles podem ser um excelente começo para te levar de onde você está para onde você quer e necessita estar. E essas estratégias funcionam. Eu tenho muito mais a transmitir e o que mais me anima é o impacto do que eu vou ensinar pode trazer para a vida de milhares de pessoas. Se você estiver pronto para se juntar a mim, eu estarei abrindo minha primeira turma do Programa de Emagrecimento Sustentável em 7 Passos daqui a alguns dias. E eu espero que você se junte a mim. De forma parecida com a universidade, nós só teremos o cadastro de novos membros abertos por alguns dias. E então vamos mudar nosso foco para de fato ajudar a servir a todos que se juntarem à nossa turma, à nossa tribo. No próximo vídeo eu trarei todos os detalhes sobre como você pode se beneficiar do Programa de Emagrecimento Sustentável e se juntar a nós na próxima turma. Nesse meio tempo, deixe-me um comentário. Diga-me por que você está buscando emagrecer. É para se sentir melhor consigo mesmo? Para melhorar sua autoestima? Para melhorar alguma condição de saúde? Qual é o tipo de transformação que você está buscando? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você souber de qualquer pessoa a mais que puder se beneficiar do que aprendemos e ainda vamos aprender juntos, então compartilhe essa série de vídeos. Eu não sei, no Facebook, no Twitter, por e-mail, sei lá, manda um sinal de fumaça para elas. Apenas fale a elas sobre essa série de vídeos. Então, muito obrigado por assistir e no próximo vídeo eu irei falar sobre você e como você vai botar para quebrar e começar a mais revolucionária transformação que sua vida já viu e ter a mudança que você quer acontecendo nos próximos meses ou mesmo antes.